Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus está numa polêmica frontal com os fariseus. Trata-se de uma das polêmicas de Jesus que é para a nossa salvação. As polêmicas de Jesus nunca são gratuitas, porque Jesus estava de mau humor naquele dia, nada disso. Todos os atos de Nosso Senhor são atos de profundo amor. E qual é o problema dos fariseus? Bom, o problema dos fariseus, número 1, a raiz da coisa está no orgulho. Não é? Nos versículos que antecedem o nosso Evangelho de hoje, Jesus fala exatamente da humildade. Ou seja, que nós devemos ser servidores, não é? E ocupar os últimos lugares. Acontece que os fariseus estavam tomados de orgulho. E a tendência da pessoa que sofre deste mal imenso que é o orgulho é a hipocrisia. Deixa eu explicar para você. Veja só. O que é orgulho? Orgulho é você se considerar melhor do que os outros. Quando isso é algo que, digamos assim, corresponde a uma verdade, mas que você aceita tudo isso como um dom de Deus, tudo bem, eu sei isso mais do que essa outra pessoa, mas eu não me elevo, isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. O problema é quando você acha que aquilo vem de você, que você tem aquela capacidade, que você se ergue. Vamos lembrar que o orgulho é o pecado de Satanás. Satanás pecou de orgulho porque, vendo que ele, como anjo, era melhor do que os outros anjos, ele começou a se achar também rival de Deus. Deus a quem ele não via. Deus a quem ele nunca contemplou face a face. Satanás, achando-se grandioso, começou a julgar Deus. Eis aí a miséria que é o orgulho. O orgulho é um pecado gravíssimo. O problema é que nós não estamos necessariamente no pecado do orgulho. Muitas vezes nós temos uma tendência para o orgulho, ou seja, aquilo que nós chamamos de pecado capital. Aquela tendência que inclina para o pecado, mas que, já que eu não estou consciente, já que eu não estou consentindo, eu não pequei. Porque para ter pecado é necessário ter consciência, né, advertência e consentimento, um ato de vontade. Mas aquela pessoa que tem uma tendência de se achar naturalmente melhor do que as outras e que está sempre um pouco com aquela tendência de julgar o outro, de criticar o outro interiormente, não está pecando, mas ela tem essa tendência. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que surge uma segunda tendência de dissimular os meus defeitos. E isso é uma ladeira que nos conduz à hipocrisia. Ou seja, a gente começa fazendo uma coisa inocente, que é disfarçar o próprio defeito. Daqui a pouco, nós não estamos só disfarçando, nós estamos montando um personagem. Hipocrités quer dizer isso, é um personagem. Estamos começando a ser o que nós não somos. Eis aí de onde nasce a hipocrisia. A hipocrisia nasce de uma raiz de orgulho. Eu me acho melhor do que os outros. Não trabalho contra essa raizinha má, esse pecado capital que está lá. Eu deixo ele crescer dentro de mim. Não dou bola para ele. E embora eu não esteja necessariamente pecando de orgulho, mas simplesmente tendo uma tendênciazinha orgulhosa, eu vou criando um monstro dentro de mim que é um personagem. Um personagem onde eu já não enxergo mais quem eu sou.
já não andam mais na verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina o caminho da verdade. E o caminho da verdade é o caminho da humildade. Ele que, sendo Deus, não se agarrou ciosamente ao ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e se fez servo, humilde, obediente até a morte, morte numa cruz. Ele nos ensina que o caminho do céu é para baixo, é para a humildade, na direção da verdade, da nossa miséria, do que nós realmente somos. Porque aí nós, então, compreendemos com profundidade. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Portanto, Jesus lamenta num profundo ato de amor e diz: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Se elevando tanto assim na terra, vocês se tornam merecedores do inferno. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.